Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? São felizes? Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Sabe, gente, esse grupo de jovens, para me pregar, confesso, foi uma luta. Eu não estava querendo, ali estava me obrigando. Eu falei, não vou, não vai. Eu estou aqui. Consegui isso aqui no coração, gente. Abre comigo em Isaías, no capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 10. Aliás, versículo 14. Amém? Isaías 7, 14 fala o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem receberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor seja aqui com a gente, Pai, porque não vai sentir o culto sem o Senhor, não vai sentir uma mensagem sem o Senhor, Pai. Então, por favor, fica aqui com a gente, abra nossos corações, abra nosso intelecto, nossa mente. Semeia a tua palavra em nossos corações, Pai, que ela germine e frutifique, Pai. Em nome de Jesus, que você entendimento da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu não tenho nada a oferecer ao teu povo. Então, por favor, me guia, Pai. Fala do Senhor, faz o Senhor, age o Senhor, Pai. Tenha liberdade aqui. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Que o Senhor se assente aqui entre nós. Sinta à vontade, porque essa é a sua casa, não é a nossa, é a sua, Pai. Se faça presente e permaneça com a gente, Pai. Por favor, te amo, Pai. Amém? Amém. Amém, irmãos? Pode aceitar. Amém? Sabe, amigos, desde que a Aline perguntou o tema que seria o culto de hoje, na verdade, sempre foi muito claro para mim, desde que ela perguntou, eu sabia que seria Emanuel, porque eu acho que Emanuel, na verdade, é a definição do motivo que Deus nos criou. Sabe, porque se alguém se pergunta por que Deus criou o mundo, o universo, nós, por que Deus criou? A resposta mais popular, mais simples e verdadeira para isso é para a sua glória, para a glória dele. E não está errado, está certo, na verdade. E é engraçado, tem uma história que certa vez um homem chegou no pai, que era pastor, e perguntou: Deus ele não é egoísta por fazer tudo para a glória dele? Então o pai responde: egoísta Deus seria se fizesse tudo e não desse acesso para o homem chegar a Deus. Porque imagina, Deus ele sendo tão bom, nós não temos acesso a ele. Isso seria egoísmo, né? Isso seria egoísmo. Mas ele nos deu a possibilidade de estar com ele. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Então tá. Mas por que Emanuel então? Emanuel significa Deus conosco. E eu acho, na minha visão, que esse é o firme e forte fundamento que o Senhor nos traz. É por isso que Deus ele cria todas as coisas. É por isso que Deus ele nos cria. Para estar conosco, para habitar conosco. Esse sempre foi a vontade de Deus. Deus em Gênesis 1:2, ele cria o mundo, cria o homem, cria o jardim, coloca o jardim na terra, coloca o homem lá. E todo final da tarde, o que Deus fazia? Ia falar com Adão e Eva. Por quê? Porque ele queria habitar entre a criação dele. Sempre foi a vontade de Deus habitar com o seu povo, habitar com o seu filho. Mas então acontece um problema, um grande problema. O homem peca. O homem peca contra Deus.
O homem tinha tudo no jardim, tudo que era mais importante, principalmente Deus, e ele mesmo assim peca contra Deus. E aí foi talvez o maior erro da humanidade, o homem ter pecado. Então o homem peca e ali começa a dar tudo errado. Aí logo após isso o irmão mata o irmão, todo mundo em adultério, prostituição, só coisa ruim. Por quê? Porque o homem pecou contra Deus. E quando o homem peca contra Deus, ele é separado de Deus. O homem quando pecou, quando ele comeu daquele fruto, ele conheceu o pecado, não foi apenas a saída dele do jardim, mas foi a separação entre ele e Deus. E quando o homem é separado de Deus, não sobra nada de bom. Não sobra nada de bom. A gente é ruim. Essa é a maior verdade do evangelho. A gente é ruim. A gente é ruim. Mas Deus, então, ele tinha duas opções aí. Ou ele acabava com a humanidade, ou ele entregava o seu filho. Isso chega a ser engraçado, né? Porque o evangelho ele é muito simples. Se a gente for parar para ver, ele é muito simples. A gente consegue resumir o evangelho em um versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo dessa maneira e pegou o seu filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente consegue resumir o evangelho em uma simples frase. Só que o evangelho, mesmo sendo tão simples, ele continua tão profundo. Porque não existe outra religião, não existe outro Deus, e o próprio Deus ele se entrega pela criação. Mas o nosso Deus, ele mesmo sendo Deus, ele se entrega por nós. Isso é muito complexo para se entender. Não é tão simples como a gente fala. O próprio Deus, ele se fez homem e morreu por nós. Porque o homem um dia pecou. E a gente fala muito que Deus ele é amor. E Deus ele é amor realmente. Mas nós também devemos saber que nenhuma característica de Deus se sobrepõe sobre a outra. Na mesma medida que Deus ele é amor e ele nos ama, esse mesmo Deus ele continua sendo justo. A justiça de Deus ainda é real. O amor não é maior que a justiça não é maior que o amor. Então Deus separando isso, o homem em pecado, o homem não sendo mal, Deus ele tinha duas opções. Ou ele matava o homem, ou ele cumpria com a justiça dele. Porque se fosse qualquer um de nós naquela cruz no lugar de Jesus, não daria certo. Porque nós somos ruins. Temos um sacrifício bom, um sacrifício agradável, um sacrifício santo. Nenhum de nós poderia ter morrido no lugar de Jesus. Nenhum de nós. Então, para que a justiça de Deus se cumprisse e ele não nos exterminasse, ele decide mandar Jesus. E é engraçado que quando Jesus está naquela cruz, a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Jesus, quando ele é crucificado, ele se torna maldito por nós. Então ele está naquela cruz e ele fala, ele Deus meu, por que me separaste? Naquele momento, então, o Espírito de Deus abandona Jesus. E todos os pecados vêm sobre o corpo de Jesus. Sabe, aquele pecado, na verdade, era a ira de Deus, que era para vir sobre nós. Porque Deus, ele nos ama, nós sabemos isso, Deus nos ama. Mas Deus abomina, Deus odeia o pecado. E Deus está virado com os pecados, Deus está virado com o mundo, porque o mundo estava muito pecaminoso. Então, para que aquela ira não viesse sobre o mundo, sobre nós, Jesus ele se entrega naquela cruz. E ao invés do peso do pecado vir sobre nós, vem sobre Jesus. E quando o pecado vem sobre Jesus, ele clama, brada em alta voz: está consumado. Está consumado. Aquilo que Adão fez no jardim, o pecado que Adão cometeu, Jesus justificou. Jesus pagou pelo pecado. Aleluia. Sabe, isso nós ouvimos
simples, mas é tão profundo. É tão profundo. Jesus morreu por nós. E cara, eu odeio de verdade quando a gente ouve isso e nós ficamos tristes. A gente fica triste quando a gente escuta que Jesus morreu por nós. Como se Jesus tivesse sido um coitado naquela cruz. Se Jesus quisesse, nada disso teria acontecido. Não teria um homem capaz de encostar o dedo de Jesus se ele quisesse. Não foi um homem que matou Jesus. Ele se entregou. A gente fala tanto sobre isso. A gente fala tanto que Israel foi culpado pela morte de Jesus. O tanto que a Roma foi culpada pela morte de Jesus. O tanto que eles foram ruins com Jesus. Mas se Jesus não quisesse, nada disso teria acontecido. Não existe homem nenhum, não existe diabo nenhum que seja capaz de crucificar Jesus. Mas ele quis. Ele quis. Isso é tão complexo. Ele quis. Sabe, será que a gente já parou para pensar que naquele momento onde os homens estão gritando Jesus ou Barrabás? E o povo fala, Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. Se Jesus quisesse, ele não teria sido crucificado. Não importa o que o homem pudesse falar, o que o homem pudesse fazer, Jesus não teria sido crucificado. Ele se entregou. Ele quis morrer por nós. Então, quando o pecado vem sobre o corpo de Jesus, nós não somos livres. Livres da condenação, livres da culpa, livres da tristeza, livres da depressão, livres da ansiedade, livres do inferno. Nós temos acesso à salvação. Isso é a graça de Deus. Graça significa favor não merecido. Favor não merecido. Não existe um homem e uma mulher sequer que mereça Jesus. Não existe ninguém que mereça ser salvo. Todos nós estamos destinados ao inferno. Porque nós somos ruins. Porque nós somos ruins. Não há um de nós que esteja bom. Não há um de nós. Mas o Senhor nos amou. Aleluia! O Evangelho ele é tão inalcançável. Sabe, a Bíblia diz que nós, por alguém que fosse bom, por alguém que nós até amamos, a gente teria a coragem de entregar nossas vidas. Mas Jesus ele se entregou, nós sendo ruins. Jesus se entregou, nós sendo pecadores. Foi nesse momento que ele se entregou. Jesus não esperou ninguém se converter para morrer na cruz. Ele morreu quando a gente era pecador, quando a gente estava viciado. Foi nesse momento que ele morreu. Foi nesse momento. E eu não quero apenas focar na morte de Jesus, porque isso é só um detalhe de toda a história. Um detalhe muito importante, é claro. Mas um detalhe, a história não acaba por aí. Então o homem, depois de haver pecado, ele é separado de Deus. Então quando Jesus ele vem, ele se declara sendo a vida, o caminho, a verdade. Ele morre por nós. O véu que separava nós de Deus é rasgado, e nós novamente temos acesso a Deus. Aquilo que o pecado separou, Jesus uniu. Jesus nos uniu. Nos uniu. E após a morte de Jesus, nós sabemos, todo mundo já ouviu isso, 3 dias depois ele ressuscita e ele vai para o céu. E eu acho que talvez seja a parte mais complexa e a mais complexidade da Bíblia. Porque talvez a gente não creia tanto nisso. Talvez a gente não creia tanto que Jesus ressuscitou. Sabe, todas as vezes que nós ouvimos sobre o Evangelho, parece que virou algo tão rotineiro, né? Eu vou para a igreja de domingo, vou ouvir uma palavra, fazer uma oração, Deus vai me abençoar, eu vou ter uma vida boa aqui na terra. Quantas vezes esse não é o Evangelho que nós ouvimos ou vivemos? E
não que Deus não abençoe. Não esteja errado no culto de domingo. Mas será que nós estamos vivendo o Evangelho da forma como nós deveríamos, segundo a revelação da palavra? Porque se Jesus, Ele é real, Ele é real, amém? Amém? Ele é real, amém? Ele existe, glória a Deus. Se Jesus é real e Ele existe, e se Ele realmente é Deus, Ele é, e Ele realmente morreu por nós, e nos salvou, e Ele mesmo após ter morrido, 3 dias depois ressuscitou, Ele ressuscitou, amém? Amém. Se isso tudo mesmo é verdade, por que nós vivemos uma vida sem esse Jesus? Por que nós vivemos uma vida sem esse Deus? Será que faz sentido viver uma vida sem Deus? Porque se Deus Ele nos ama, cara, pelo amor de Deus, o que faz sentido é a gente amar esse Deus de volta. Se esse Deus Ele é real e Ele nos quer, eu acho que faz sentido a gente querer Deus também. Porque se o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é forte, Ele nos quer, o que faz sentido é a gente querer Ele também. Sabe, parece bizarro. Bizarro. O fator é que a gente tem que falar e pregar que Jesus Ele nos ama e nos quer, que a gente tem que se entregar para Deus. Como se para Deus a gente tivesse mais valor do que vice-versa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui. Mas parece que nós temos que nos esforçarmos para querer Deus. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Se esse Deus Ele nos quer, cara, nós precisamos, devemos, necessitamos de querer esse Deus também. Sabe, esse Deus que tem poder para curar, que tem poder para transformar, que tem poder para mudar o mundo. Nós podemos ter esse Deus. E nós não buscamos isso. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Sabe, Jesus Ele nos colocou uma vida com Ele. Uma vida com Ele. E às vezes, por causa da religião, por causa da doutrinação, nós nos esquecemos do quão incrível é viver com Deus. Talvez nós temos acostumados e talvez modelados a achar que uma vida com Deus é apenas vir para o culto e está tudo bem. Cantar umas 3 músicas, ouvir uma palavra e está tudo bem. Talvez nós sejamos acomodados com isso. Mas não é esse evangelho que Deus nos propõe. Jesus Ele nos oferece o evangelho de poder, o evangelho de vida. Sabe, nós podemos talvez chegar os nossos familiares que são doentes e falar em nome de Jesus seja curado e ele ser curado. Mas a gente não vive como se isso fosse uma verdade. Sabe, a gente crê que Jesus morreu por nós, a gente crê que Jesus Ele é real, mas a gente não crê no poder dele. A gente não crê que se nós usarmos o nome dele, nós temos poder para mudar esse mundo, cara. Mudar esse mundo. Sabe, tem uma passagem lá em Mateus 16, se não me engano. Mateus 16, alguma coisa. Depois eu vou falar. Que é quando Pedro tem uma revelação de Cristo. Sabe, a Bíblia fala que eles estão andando em Cesareia de Filipe. E lá tinha uma espécie de uma caverna. O pessoal daquele povo declarava a caverna como o inferno. Porque eles criam que daquela caverna saía todas as fontes do mal. Tudo que era ruim no mundo saía daquele lugar. Então, nesse contexto, Jesus e os apóstolos estão andando e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem o povo diz que eu sou? E Pedro responde: você tem que ter profeta, Jeremias, Isaías. Aí Jesus pergunta novamente para Pedro: mas Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro responde: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro:
condenação. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava falando ali? Pedro, agora que você sabe que eu sou Cristo, e agora que você sabe que eu sou Cristo, e Petros, parte de mim, as portas do inferno não prevalecerão contra você, nem contra os seus irmãos, nem contra a igreja. Por quê? Porque agora qual que é a questão? Se aquele povo cria que aquele lugar, aquela caverna, procedia todas as coisas ruins da terra, Jesus está basicamente falando, Pedrão, o que é ruim nesse mundo não é mais forte do que nós. O pecado não é mais forte do que nós. A ruindade não é mais forte do que nós. Mas sabe o que acontece a maioria das vezes? A gente fala, não, o mundo está muito ruim. As pessoas são muito ruins. Não tem mais jeito para esse povo, não. Quantas vezes nós falamos isso? Jesus esperando que a gente seja exposta para o mundo, e a gente vivendo como se o mundo não tivesse solução, como se as pessoas não tivessem solução. Sabe, talvez nós vivemos a época de maior esfriamento da igreja, porque nós não vivemos o Evangelho de verdade, porque nós não vivemos o que o Evangelho propõe a nós. Nós pregamos muito sobre o poder de Jesus, nós pregamos muito sobre o que Jesus é capaz de fazer, mas nós não fazemos nada. Jesus está esperando que essas pessoas serão salvas, e a gente não está fazendo nada. Ele está esperando que a gente dê a resposta, e a gente não está fazendo nada. Sabe, nós falamos de um evangelho tão poderoso, um evangelho tão vivo, um evangelho cheio de poder, que a gente anda como se não fosse nada. Tem um pregador, não me lembro o nome dele, que ele diz que o evangelho ele tem que ser 8 ou 80. Ou ele tem que ter toda a importância, se ele for real, ele tem que ter toda a importância, ou não tem importância nenhuma. O problema é o evangelho ser mais ou menos. O problema é o evangelho ser morno. O que nós somos sempre, irmãos? Que evangelho nós somos vividos? Jesus nos comprou um evangelho de poder. O que nós somos vividos? Sabe, nós temos tantos países por aí, ou até mesmo o Brasil, que estão perdidos, estão, como está nos aí na ilha de Marajó, crianças sendo vendidas, prostituídas. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Sabe, aqui mesmo no João Paulo, crianças às vezes órfãs, passando necessidade, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Que evangelho nós estamos vivendo? Será que Jesus ele morreu na cruz à toa? Será que ele morreu na cruz para nos salvar e a gente não tem falado da salvação dele? A gente não tem vivido a salvação dele? Será que tem tudo sido à toa? Sabe, se esse Deus ele morreu por nós, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é estar disposto a viver para Ele, a morrer para Ele. O Evangelho não pode ser morno. Se o Evangelho for morno, ele não tem sentido nenhum. Se o Evangelho for mais ou menos, ele não tem sentido nenhum. Ou a gente crê no Evangelho ou a gente não crê. Mais ou menos não existe. Ah, meu Deus! O que nós temos vivido, cara? O que nós temos vivido? Tá, então Jesus, ele se entrega por nós. Ele paga o preço do pecado por nós. E ele ressuscita após 3 dias. E ele nos deixa com uma promessa.
que Ele voltará. Que Ele voltará. E nós teremos uma vida com Ele no céu. Que não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, nem sofrimento. Ele nos promete um lugar de felicidade, de paz, de alegria. Mas talvez o nosso problema também seja que a gente esteja esperando demais, fazendo demais. Sabe, a gente fala tanto que nós somos a última geração, a geração do fim dos tempos, mas a gente não vive como se a gente fosse. Eu acho que uma igreja dos últimos tempos tem que ter a maturidade de uma igreja dos últimos tempos. Uma igreja preparada para os últimos tempos. Uma igreja preparada para viver para Cristo. Uma igreja preparada para morrer para Cristo. A gente espera tanto a volta de Jesus, que talvez se todos nós, que nos dizemos cristãos, pregássemos o Evangelho a toda criatura, Jesus já tivesse voltado, já teria voltado, sabe? Mas a Bíblia é bem clara, Jesus ele voltará quando? Quando todos chegarem a ouvir o Evangelho. Talvez se Jesus não voltou ainda, a culpa é nossa, cara. Quem somos nós, cara? Quem somos nós? Sabe, o que nós temos de vida? O que nós temos de vida? Sabe? E o Evangelho, talvez ele para alguns pareça meio chato, né? O Evangelho para alguns pareça meio coisa de velho, de antigo. Realmente é antigo, mas estamos atualizando, né? Qual que é a questão? Qual que é a questão? O Evangelho, ele foi vivido para nós, aliás, o Evangelho foi criado para nós vivermos e andarmos em poder. O Evangelho foi criado e feito por Jesus para que a gente viva em poder. Para que a gente veja um país como, sei lá, Venezuela, Colômbia, África, que a gente entenda que Deus tem poder para mudar aquele lugar. O problema é que a gente não crê. A gente não crê que Deus tem poder para mudar toda uma nação. Então a gente não vive o Evangelho de verdade. O Evangelho é chato porque nós não cremos nele. O Evangelho ele parece meio... Qual que é a palavra para isso? Ultrapassada. Isso. Porque nós não sabemos viver para Ele. Nós não sabemos. Sabe, será que para Paulo era chato ele colocar as mãos sobre os enfermos e serem curados? Será que para Paulo isso era chato? Será que para Paulo era chato de ser picado por uma cobra venenosa e não morrer? Será que para Paulo isso era chato? Será que era chato para Paulo ser apedrejado, chegar praticamente à morte e não morrer? Será que era chato? Será que era chato para Pedro, num dia, numa noite, pegar para 30 pessoas que todas elas se converterem? Será que para Pedro era chato, cara? Será que para Pedro era chato ele andar e a sombra dele curar? Será que era chato? Eu acho que o problema não está no Evangelho, cara. Está em nós. Eu acho que o problema somos nós. O que nós temos vivido? O que nós temos vivido? Sabe, tem eu fazendo autoescola, tenho amizade com um cara, ele era gente boa, eu vai pegar ele ainda. E ele passa boa parte da aula falando o seguinte, perdão a linguagem. Ele fala, cannabis é vida. Ele passa a aula toda fazendo isso, cannabis é vida. E de verdade, eu espero que Deus já tenha preparado isso. Segunda-feira eu vou chegar nele e falar, irmão,
Eu tenho um negócio aqui comigo que quem usa e quem aproveita, tem uns que pula, tem uns que dança, tem uns que gritam, tem uns que choram. Isso é tão bom que teve que vir do céu. Esse negócio é tão bom que homem nenhum conseguia fazer. Ele tem que descer do céu. Oh, essa brisa não passa. E melhor ainda, irmão, você não tem que casar com ela de graça. Meu amigo, será que o evangelho é chato, cara? Será que o evangelho é chato mesmo? O que nós temos vivido, cara? Sabe, nós temos a oportunidade de viver o que francamente Deus não viveram, como Isaías, Elias, Moisés. A Bíblia fala que o Espírito Santo habitava sobre eles, descia sobre eles. Mas hoje o Espírito Santo não desce sobre nós, é dentro de nós. O Espírito de Deus dentro de nós. Cara, a gente precisa aproveitar isso. Aproveitar isso. A gente tem que parar de ser criança na fé, mano. Sabe, eu lembro que no início da minha conversão, eu cheguei no quarto, cheio de ousadia, fechei a porta, apaguei a luz, coloquei o celular no chão e falei para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor me ama, eu não sei, mas ó, eu te amo, e se o Senhor quiser, eu vivo para o Senhor, como se Deus não quisesse, como se eu amasse, mas Deus quer me amasse. Quem é que já fez isso? Quem é que já achou que Deus não nos amava? Cara, Jesus ele se entregou por nós, para que a gente vivesse esse evangelho de verdade, cara. Você tem que parar de duvidar de Deus, mano. Você tem que parar de duvidar de Jesus. Sabe, de verdade, irmão. Vai percebendo aí que domingo, na segunda, na autoescola, o Espírito Santo vai descer, é quando ele vai ficar doidinho, mano. Ele vai ficar doidinho. Nós precisamos pregar o evangelho. Tem muito mais que pregar do que dizer. Nós vamos parar de ser covardes, cara. A gente tem que ter um pouco mais de ousadia. A gente tem que ter um pouco mais de coragem. Cara, se nós, que somos ruins pra caramba, Deus ele nos quis, Ele fez a obra em nós, Ele nos salvou. Por que Ele não vai fazer isso com o cara que tá na maconha, mano? O cara tá na cannabis, mas pô, quem nunca, né? De verdade, gente, nós precisamos viver esse evangelho, cara. A gente precisa aproveitar e utilizar o poder da palavra do Senhor. Eu peguei, mano. Glória a Deus! Glória a Deus, amém. Sabe, o evangelho ele é tão bom. O evangelho ele é tão maravilhoso. Sabe, nós somos tão indignos desse evangelho. Mas, cara, nós temos acesso a ele. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos chegar na nossa casa, fechar a nossa porta e falar com o Senhor. Cara, tem alguma coisa que tem mais valor do que isso, cara? Tem alguma coisa que tem mais valor do que a presença de Deus com a gente, cara? Nós temos andado tanto pelos olhos naturais. Sabe, Jesus ele nos fala de um reino espiritual, de um reino lá no céu, um reino maravilhoso. E a gente se preocupa tanto com a vida terrena. A gente se preocupa tanto com a nossa vida aqui. Não é importante. Mas ela não se compara com o que há de vir. Ela não se compara com o reino que um dia nós estaremos. E se isso é uma verdade, se o céu é melhor do que a terra, por que nós vivemos tanto
na terra e tem tão pouco para o céu. Eu acho que terça, se não me engano, eu preguei sobre. Nem lembro que eu preguei, mas os judeus moravianos. Os moravianos, eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho. Os caras entregavam a vida deles terrena para que eles levassem vida para o céu. Cara, o que nós temos vendido, cara? Por que nós temos dado importância? Nós precisamos crer e viver esse evangelho. Porque o Senhor nos amou. Porque Jesus se entregou por nós. O próprio Deus. Cara, isso é tão real. No sentido de tão longe, cara. Tão longe. Um Deus que se entrega por humanos. Um Deus que se entrega por pecadores. Isso é tão. Não há nada que se compare a isso. Não há nenhum sentimento humano ou raciocínio humano que possa descrever isso. Mas Deus fez. Jesus fez para que a gente pudesse viver com Ele e principalmente ser salvos. Ser salvos. Ele nos deu a salvação. Mesmo nós não merecendo ela, Ele nos deu. Ele nos deu. E nós precisamos fazer alguma coisa quanto a isso. Nós não podemos ouvir sobre salvação todos os dias e ver como se ela não fosse importante. A gente não pode ouvir sobre o Evangelho todos os dias e ver como se ele não fosse importante. Se Jesus ele se entregou por nós, se ele ressuscitou e ele está vivo, se isso tudo é verdade e é verdade, nós precisamos viver para isso. Nós não podemos ser mortos, irmãos. Nós não podemos ficar esperando, achando que a nossa vida sem Jesus vai ser melhor. Eu vou viver a minha vida, vou curtir aí, quando eu ficar velho eu volto para Cristo. Como se a curtição do mundo fosse melhor do que a curtição com Deus, cara. Cara, eu já fui do mundo, mano. Já fiz muita cagada já. Já curti muito. E também já curti muito com Deus. E eu posso afirmar que com Deus é melhor. Talvez eu estou no auge da minha juventude, né? Eu estou no auge para aproveitar a vida. Eu estou no auge para sair pegando as meninas. Eu estou no auge para usar droga. Estou no auge para beber. E as pessoas falam isso, e crentes falam isso, como se viver assim fosse melhor do que viver para Cristo. Sabe, talvez o problema não seja o Evangelho, talvez o problema seja nós. Porque pensa que Jesus foi esse, que Deus foi esse, que essas pessoas como os moravianos conheceram, eles estiveram dispostos a morrer por Cristo. Talvez o problema é que a gente não conheça a Cristo. Talvez o problema é que a gente não conheça a Deus de verdade. Porque se a gente conhecesse esse Deus, que é Criador, que conhece todas as coisas, que é todo-poderoso, nós realmente conhecêssemos esse Deus, será que seria chato? Não é possível que seja. Não é possível que seja. Nós olhamos, cara, conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é apenas um sentimento, uma emoção ou um arrepio. Conhecer a Deus é algo um pouco mais profundo. Sabe, conhecer a Deus talvez seja um momento triste, infeliz. A gente poder entrar no nosso quarto onde não tem mais ninguém, falar com o Senhor que nos ouve em secreto e Ele nos confortar. Sabe, a Bíblia é bem clara. Ela diz que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz que nós não teríamos. Mas a Bíblia diz o quê?
Tenha como ainda. Porque Jesus ele venceu o mundo. Jesus ele venceu o mundo. Sabe, talvez haja o Espírito Santo que possa nos comportar, que possa cuidar de nós. Um Deus que possa nos amar e estar com a gente a todo tempo. Não que vai ser uma vida fácil, mas com certeza uma vida muito melhor do que seria sem Ele. Muito melhor. A gente pode escolher hoje o que nós queremos viver aqui para frente. Uma vida sem esse Deus ou uma vida com Ele. Vamos calcular o custo. O que vale mais? Uma vida com Ele ou sem Ele? Porque se a gente for, no mínimo, um pouco, quase nada inteligente, no mínimo, se a gente pensar, a gente consegue calcular que com Cristo é melhor. A gente consegue calcular que com Deus é melhor. Então, o que nós faremos hoje? De que forma nós viveremos amanhã? Será que nós viveremos como se Deus está com a gente o tempo todo? Ou nós viveremos como se Deus nem liga para mim? Ou, nem sei se Deus é real. Como nós vamos viver, cara? Hoje nós temos a opção de escolher. Nós temos a opção de decidir como nós viveremos. Como nós viveremos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Um Deus que amou o mundo ao ponto de se entregar por Ele. Um Deus que nos amou ao ponto de se entregar e morrer para que a gente tivesse vida. Para que a gente tivesse salvação. E nós podemos viver com esse Deus. Nós podemos andar com esse Deus. Mas aonde quer que a gente esteja, nós podemos ver esse Deus. Nós só precisamos querer, porque Ele quer. Ele quer. O Senhor quer. Nós só precisamos querer também.